Oi. De volta ali. Tava ruim de entrar. Você estava falando alguma coisa quando caiu. Demorou um pouco para voltar mesmo. Só voltou você por Esqueci o que eu enquanto. tava falando. Tá falando que viu alguma coisa no Ih, agora. matemática. Ah, é. Eu tava vendo li uma dissertação de uma professora, uma tese, falando sobre a cola benéfica. Uhum. A gente já tem isso praticamente em matemática financeira. Bem que o Leonardo podia adotar isso, hein? Né? Poderia ser, né? Mas Não, o botar que as seria fórmulas isso? para lembrar o povo. Botar o quê? As fórmulas. Ah, ele bota as fórmulas na prova Mas só que as fórmulas Matemática financeira, sim. são É porque enormes, nem né? sempre, lá nessa dissertação, ela fala isso. Ela diz que nem sempre você saber quer dizer que você sabe aplicar. Às vezes, olhar aquilo te lembra. E aí você aprende a não só memorizar, né? Mas a aplicar melhor. Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa esquece. Igual você falou aí, a fórmula do vértice. Uhum. Teve uma questão na primeira D, quando eu fiz a primeira vez, eu não lembrava nem por reza brava. Não lembrava da questão? Não. Tem horas que eu esqueço a Bhaskara, Ah, é? entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa ajuda muito, porque a gente, no meio da prova, dependendo de quanto tempo você está sem ver essas coisas, você fica nervosa. Às vezes, só olhar, é igual esse gráfico aqui, só em você falar ele, aquilo que a gente está falando, só você já visualiza na sua mente, Sim. né? Então, isso ajuda você, às vezes, a desenvolver outra parte da questão. Aí, essas colinhas, tipo fórmula, essas coisas, deveriam vir na matemática, até mesmo para ajudar o aluno. É que dá uma ajudada, né, para a pessoa, né, ter aquela noção, né, de... Porque não faz mal, entendeu? A gente sabe que tem que aprender a aplicar, mas se você olhar a fórmula e não souber aplicar, não adianta nada você olhar a fórmula. Pois é, Né? Aí ela fez uma dissertação, acho que foi até tese do mestrado dela, sobre isso. Eu li um pedacinho. eu acho também Interessante. que não deveria. É. É, E ela, não tem problema e ela, nenhum, né, ela fez levantamento e tudo de pesquisa. É mesmo? É, porque a tese dela teve que ser embasada, como era mestrado, ela teve que ser embasada em pesquisa. E ela testou os alunos. Ah, tem que ter o Então, teste, claro. Tem que ter o teste, né? aí ela fez o teste com os alunos, permitia que eles mesmos fizessem suas colas, mas eram colas específicas, ou seja, só fórmulas, essas coisas, né? Sim, E ela concluiu no final que boa parte dos alunos que levavam as colas todas arrumadinhas, nem todos sabiam aplicar. E entendi. as notas eram baixas. E aí, quando ela mudou, que ela começou a permitir que os alunos levassem as colas mais arrumadas, mas dentro do perfil. Eu sei que ela fez uma pesquisa, no final das contas, ela concluiu que a cola desse tipo, né, a cola benéfica, ajudava mais do que atrapalhava. Entendi. Nossa, né? Porque às vezes você fica nervoso e esquece. Sim, porque Os tem alunos isso, né? novos de hoje, eles são beneficiados pelos professores empreendedores que criaram musiquinhas, Uhum. formas de gravar. Nós, alunos antigos, não tivemos isso, né? Pois é, hoje em dia a galera tá mais, né? Tá mais assim, né? Porque realmente, quando você tem uma musiquinha, alguma coisa para você ficar na cabeça, né? Tem uma facilidade melhor, né, de você fazer, né? É um ponto de aprendizado, né? Então você acaba associando. É igual, por exemplo, as suas aulas. Quando você vem com essas dicasinhas, Uhum. às vezes é mais rápido você entender a questão do que você simplesmente olhar para um gabarito desse e tentar entender o que ele pensou. Tipo, Sim. só em você falar, olha, eu depois de ler tanto, sabendo que o A negativo eu sei que isso está descrito, né, em algum lugar, mas Uhum. só em você olhar você já sabe, né? Então você vai gravando, aos poucos você vai treinando sua mente para aquilo ali. Sim, É igual quando às vezes eu fico vendo o professor fazendo. Eu vi uns vídeos de um professor resolvendo essas questões aí de segundo grau, não sei o quê, sem fazer cálculo nenhum. sem fazer cálculo nenhum. É. Teve um português que eu assisti que ele já, de cara, ele já achava o verso, eu sei que ele fazia uns cálculos assim, só de cabeça, sem fazer Bhaskara, sem fazer nada disso.
Tá vendo? Então, tá vendo? Cada um, na verdade, cada professor ele tem seus macetes, tem suas coisas. Você tem os seus, né? Tem. De vez em quando eu Passa pra falo, gente. ó, esse C aí, por exemplo, o 60 aí, eu já sabia já que é um macete, isso é um macete, você já olhar e já ver diretamente, entendeu? Então, mas aí a gente vai Passa pra gente se não quiser explicar. tentando passar algumas coisas para vocês do que a gente já consegue enxergar direto, entendeu? Isso, isso já vai. Deixa eu só botar aqui o notebook para carregar, senão vai descarregar bem na hora que a gente estiver abrindo a questão. E a nota, Shirley, conseguiu resolver a questão da nota da AD para o Sistacad ou não? Ainda não olhei, não. Você melhorou lá? Fui eu que lembrei Lembrei, não. Alertei o Gustavo que não está aparecendo lá, não. A AD, não. A AP já foi e a AD, não. O coordenador, eu falei com ele, ele falou que é um problema no sistema e tal, que ia aparecer, entendeu? Mas que já está corrigida, porque na verdade foi eu que corrigi, eu já corrigi há um tempo já. Eu printei a tela das suas correções e botei lá para ele, para dizer que eu fiz, porque eu estava lendo, deixa eu te explicar o que aconteceu. Tem um grupo de matemática que tem vários polos. Teve um grupo de um polo que o professor esqueceu de corrigir as ADs dos alunos, passou do prazo de entregar e eles vão ter que fazer a AD toda de novo. Caraca, que isso? Dá medo, né? Porque o coordenador não deve ter aceito. Ele não digitou, não corrigiu as provas, não botou. Ele teve que aplicar tudo de novo. Eu acho um erro isso. Pois os alunos não tem culpa. Eu fiquei com receio porque o Sistacad não está aparecendo as ADs e a P já foi digitada. Eu fui mal dessa na P. Você foi mal na P? Foi porque eu fiquei nervosa. Eu até sabia responder algumas coisas lá. Tava um calor desgraçado, Cristiano. Uma barulheira. Primeira prova depois de anos. Não, sim. Complicado. Logo de cara foi a sua, a primeira. Foi a primeira? A primeira do dia, a primeira depois de quase 2 anos. Não é? Já vem naquele lugar, pô, realmente, o pessoal faz um barulho, cara. Por isso que eu sempre falava, gente, fazer online é bem melhor, bem melhor. Bem mais tranquilo, assim, de você conseguir se concentrar, né? De você conseguir fazer as coisas. Mas eu na minha online era a minha primeira vez, então eu estava muito tempo sem ver matemática, então eu tive que revisar tudo de novo. Até operação com fração foi uma coisa que foi difícil para mim. Então, ou seja, não era só a matéria de vocês, eu tinha que revisar todo o resto, porque eu não lembrava de matemática, teve muita coisa que eu nunca dei lógica. Lógica geralmente não tem no ensino médio direito, né? Eu fiz público, né, num período muito ruim. Fiquei quase um ano inteiro sem professor de matemática. Então, assim, muita deficiência para você ter que, de cara, logo aplicar várias coisas que você... Porque, assim, a matéria de vocês é simples, né? Porém, você pega muita coisa que você... que está lá atrás, que já era para você saber, né? Sim. Operação com fração é uma coisa que não é uma coisa fácil, né? Você tem que lembrar de todas as regras, né? E às vezes você se embola. E aí eu tive que revisar tudo, então eu não fui bem, mesmo online, entendeu? Eu não fiz escola, não tinha ninguém para fazer para mim. Eu sabia que eu sabia. Não, entendi. Mas agora vamos para a segunda prova, né? Se Deus quiser, agora vai. Eu vou fazer a terceira também. Eu espero que na terceira você ainda dê um help para a gente depois da segunda até a terceira. Não, com certeza. Vai até o dia da P3. Tomara. As tutorias vai até, né? Até lá, pô. Então, tá. Fica tranquilo que a gente vai. Então vamos. Quer terminar essa aí? Termina. Pra mim tá ótimo. Vamos terminar. Depois de... Eu até esqueci onde a gente parou, na verdade. Você estava falando que a gente era parábola para baixo, porque era negativo. Sim, aí achou as raízes, né? Lembrei. Aí, beleza. Tem as duas raízes aqui que ele achou, que é o menos 2 e 30.
vão ser onde o gráfico vai passar aqui no eixo X, né? Seria aqui eixo Q, né, na verdade. Então, ele passa no menos 2 e no 30, e aí, passando pelo 60, que a gente já comentou, com cavidade para baixo, que também a gente já comentou, só falta mesmo a questão do vértice aqui, que nesse caso aqui seria meu ponto máximo, né? Porque ele está lá, com cavidade para baixo, aqui o ponto seria máximo. Porque não Ele tem chama de oferta, não é isso? Oi? Ele chama de oferta, preço máximo. O vértice? Nesse caso aí, dessa questão, é preço? Tomate? Não, P é produção, seria produção máxima. Ah, produção, tá. Isso aí, produção e quantidade máxima. Porque, na verdade, o vértice é um ponto, né? É a quantidade máxima que vai ter uma produção máxima, vai ser 14 para 256. Aí, realmente, né? Não é tipo, a gente tem que pensar, não é quanto maior quantidade, maior produção, nesse caso aqui. Né? Nesse caso aqui, o 14, né, ele vai ter uma maior produção. Você vê que quando chega perto do 30 aqui, a produção quase é mínima. Começa a cair. Ele começa do 14 para frente, ele começa a cair, né? Então, nem sempre grande quantidade rende bastante produção, né? Então, tem que ter esse cuidado, beleza? Tá, vamos lá. Como é que eu calculo o vértice, né? O vértice, eu tinha até mostrado a questão da fórmula para vocês, né? Mas x do vértice, ele não faz o... Cadê o x do vértice? Não calcula aqui, não. Vou ter que calcular aqui na mão. Tá, vamos lá. X do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Tá? E y do vértice, tá? O y do vértice é menos delta sobre 4a, a fórmula. Delta já achou? O delta ele já achou, realmente. Mas assim, ó, o x do vértice aqui, quando ele foi calcular, né? Ele vai calcular com b, cadê a equação? Essa daqui, menos 21. Vai dar 28, que é o b, né? Com menos aqui vai ficar menos 28. Vai ficar menos 28. Tá? Esse é o x do vértice. Né? E 2 vezes a, o a é menos 1. Como o a é menos 1, vezes o 2 dá menos 2. Menos com menos é mais. 28 dividido por 2, 14. Esse vai ser o x do vértice. Olha aqui o x do vértice, 14. Tá vendo? E agora eu tenho que saber qual vai ser o y do vértice. Vai ser qual que vai ser ligado a ele. Né? E aí o y do vértice, ele fez o delta aqui. Delta é essa parte de dentro aqui da raiz, tá, gente? E dá 1024, tá vendo? Esse é o delta. Então, aqui, quando você for fazer o y do vértice, né, vai botar o 1024 aqui com menos. Dá menos 1024, tá? Menos 1024, dividido por 4 vezes a. Eu lembro que o a é menos 1. Então, vai dar menos 4 aqui. Tá? Menos com menos é mais. 1024 dividido por 4 vai dar 256. Tá vendo? Ou seja, o x vértice igual a 14, y do vértice é igual a 256. Fez aqui. Esse é meu vértice. Aí, quando você for construir, né, a parábola, você já sabe que é o ponto máximo dele. Então, vai bater nesse ponto. Ele está crescendo, né? A concavidade está baixa, ele começa crescendo, né? E aí, depois, no vértice, ele bate no vértice e começa a cair. Tá? Ele tem uma mudança de sentido, uma mudança de comportamento. Tá bom? Vai ser sempre desse jeito. Beleza? Gente, eu queria até comentar com vocês. Falar, professor, eu já tenho as raízes, já tenho tudo, não fiz o delta. Eu preciso fazer o y vértice fazendo essa fórmula aqui? Não precisa, tá? O x do vértice você é obrigado a fazer, e deu 14. Aí, professor, não quero fazer o delta, o y do vértice. Beleza, você pega esse x igual a 14 aqui. X não, né? Que aqui é aqui, tá? Sempre que eu não falar x é aqui, né? Nessa questão. Você vai pegar como Q igual a 14 e jogar na fórmula aqui. Né? Não igual a zero, claro, mas
botar 14 aqui ao quadrado, botar 14 aqui, e o resultado vai dar o y do vértice, que é o 256. Tá? Não necessariamente você precisa dessa fórmula aqui. Tá? Era o que a gente estava comentando, Sherry, sobre a questão do macete. Boa, essa aí eu nunca tinha visto. O x do vértice, você tem que calcular o x do vértice. Tá. Mas se você não quiser calcular a y do vértice, você pega esse valor e joga aqui no lugar da letra. Aqui, E aí você acha? Vai achar o 256 da mesma forma. Isso, essas dicas que são boas, Cristiano. Isso aí Mas ajuda a gente a diminuir o tempo. se você fez o delta para você achar as raízes, porque essa conta aqui é grande e realmente precisa. Quando o delta é pequenininho é fácil, né? Quando o delta, na verdade, quando os números são pequenos, dá para fazer soma de produto, né, que é mais rápido. E aí você não faz delta para isso. Né? Você repara que quando você faz soma de produto, você não calcula o delta. Então, você não precisa calcular o delta só para fazer o y do vértice. Se o número é menor, você joga aqui, né, e vai economizar tempo. Economiza tempo. Mas se você calculou o delta, aí, se você sabe a fórmula também, aí, às vezes, vale a pena até você fazer já direto a fórmula. Tá bom. Você não precisa ficar jogando, tipo, 14 ao quadrado, 28 vezes 14. Nesse caso aqui, daria mais trabalho. Porque você fez o delta. Estou falando só no caso de você não ter feito. Beleza? Construir o gráfico, é isso, tá? É isso. Fazer o gráfico desse jeito aí. Tá? E vamos para B agora. Construindo o gráfico, essa letra A já valeria ponto para caramba. Aí, determine o valor da produção, que é o valor do P, quando o fertilizante não é utilizado. Né? Então, na verdade, a quantidade de fertilizante seria quanto quando ele não é utilizado? Zero. Zero. Né? Não tem fertilizante, ele não é utilizado, então a quantidade é zero. Certo? Então, na verdade, ele quer que você coloque no Q igual a zero, só isso. Tá? Mas você tem que ver o problema e entender, né, que ele quer que você faça isso. Né, que ele está falando que fertilizante não utilizado, que Q é igual a zero. Esse é o problema da questão. É você entender o que ele quer fazer, que você faça. Né? Porque realmente o que fazer, né, a conta que vai fazer, ela é fácil. O problema é você entender o sentido. Né? Porque, olha só, se botar Q igual a zero, já até fez isso. Né? Q igual a zero vai ficar zero aqui vai dar 60. Né? Na verdade, a gente já sabia, né? Quando Q é igual a zero é 60, é o que passa aqui, ó, no P. Então, não tem mistério. Né? Era botar Q igual a zero, vai zerar aqui e vai ficar só 60. Tá? Então, não tem mistério nesse tipo de questão. Beleza? Tá, gente? Vamos lá. Letra C. Tranquilo. C, ele pede para você determine a quantidade de fertilizante que deve ser usado para que a produção seja máxima, bem como o valor da produção máxima. E aí o que eu estava comentando, né, antes. Quando ele fala produção máxima, qualquer coisa, máxima ou mínima, né, é o x do vértice. É o x do vértice e y do vértice. Porque a produção máxima é o y do vértice, que é o P. E não, para aqui. A quantidade, né? A quantidade para que a produção seja máxima é o x do vértice, que é a quantidade. E a produção máxima é o P, que seria o y do vértice. Tá? Então, na verdade, ele vem aqui, ó, por isso que ele não tinha feito x do vértice e y do vértice aqui. Tá? Porque ele ia fazer na C. Olha aqui o vértice aqui. É o ponto o quê? 14,256, que é o que a gente já tinha feito na letra A. A gente já fez isso na letra A. A gente fez para calcular isso aqui. Ó. Assim, o errado, para mim, a ordem da questão está errada. Porque para você fazer o gráfico, precisa calcular isso. Muitas das vezes a questão fica confusa por isso. Porque a ordem está errada. Era para eu ter feito o quê? Essa ter sido a letra A, essa ter sido a letra B, né? E aí talvez essa seria a letra C. E aí você usar esse resultado da A e da B. Você ia usar o resultado daqui para botar aqui e usar o resultado daqui para botar no vértice. Entendeu? Então, a ordem... Tem várias assim. Oi? Tem várias questões assim de EPs, APs.
antigas assim. Pois é, porque Aí na a hora que verdade... você tenta seguir a sequência e você fica embaralhado. Então, mas Em conjunto, se você consegue realizar a toda, você já sabe o resultado da B e da C. né? Então, se O você negócio é não aprendeu seguir a ordem. se você aprendeu a fazer a letra A toda, né, você já sabe fazer. Aqui, ó, aqui a letra A aqui, ó, P0 aqui. Essa é a letra A. É a letra B, desculpa. Essa é a letra B. Aqui. E a letra C, tal que a gente fez aqui, para você calcular isso aqui. Uhum. Então já está feito, né? Hum. Relativamente já está feito. Tá? A letra D, na verdade, na letra C eu nem tinha pensado. É importante essa conclusão aqui para ficar mais completo, né? Então, ele vai usar 14 aí, gramas por metro quadrado, né, de fertilizante para que a produção seja máxima, que é o X, que aí seria o X, o Q, né? E o valor dessa produção será de 256 quilos, que é a produção máxima, né, da questão do fertilizante. Né? Então, só para concluir aqui. Né? E na D, ele determine a partir de que quantidade de fertilizante utilizada a planta é prejudicada e impedida de produzir. Ele até aqui na letra D você vai ter que dar uma explicação, né? Aí ele bota aqui, a gente lê só para a gente entender o que ele quer falar, né? Os pontos em que a curva corta o eixo que indica a quantidade que faz a produção se anular. Concordo, né? Porque realmente quando bate aqui no -2 e no 30, né, quer dizer que a produção é zero. Vocês sabem que quando o ponto passa no eixo X, o eixo Y é zero. Então, -2 e o 30, né, são pontos de anular. Lembrando que quantidade não pode ser negativa, então essa parte aqui nem precisa ser contada. Né? Não sei se ele escreve isso ali, mas quantidade não pode ser negativa. Tá? Sendo que Q1 menos 2 não apresenta, tá vendo? Não apresenta significado prático nesse contexto. E Q2 igual a 30 representa uma quantidade tão grande de fertilizante que prejudica a planta. Né? Aí era o que a gente estava conversando, né? Porque assim, eu não sou da área, né, dessa parte. Mas assim, pela lógica, né, que ele está falando aqui, o 14 ele tem uma produção máxima e quando você passa do 14 começa a prejudicar a planta e começa a planta, né, que ele está falando? Prejudica a planta para você começar a não ter uma produção tão grande assim. Né? E aí 30 eu acho que você encharca a planta, não sei, de fertilizante, de uma forma que ele... Mata mesmo. Pode falar. Mata a planta. Mata, né? É igual vitamina pra gente. Demais mata. Tudo demais na vida, né? Essa é a minha teoria. Tudo demais faz mal. Tudo demais faz mal. Até é porque até estudar muito, dependendo do nível de cansaço, vai te prejudicar também. Amor demais mata. O amor, então, mata mesmo. Mas é isso, tá? É esse sentido da questão. Acho que foi interessante de pegar essa questão para a gente, né, ir a fundo. Ela é interessante, Um tipo de porque questão que cai, tá? É um tipo de questão essa que eu fiz cai. fala da mesma coisa, só que era em preço. Mas aí as questões elas vão diferenciar só a situação, né? Tipo, aqui é uma produção, né, de uma certa plantação de tomate, né? O seu já foi com preço e tal, mas vai dar na mesmo jeito de fazer. Tá? A primeira vez que eu vi uma questão dessa, que eu olhei assim de cara, eu falei, tá falando grego para mim. Pois Até mas entender. aí depois você enxerga que é só você pegar a fórmula que ele te deu, né? Não, e o gráfico também ajuda você a entender. O gráfico Sim, ajuda muito você a entender quando ele está construído direitinho assim, você consegue entender a lógica do eixo Y e do eixo X, né? Onde é máximo, onde é mínimo, e por que um se corresponde com o outro. Mas quando você olha de cara, quando você está muitos anos sem ver isso, que você olha essa expressão dentro de uma questão dessa, você fica assim, tá falando grego, né? Sim. Porque equação de segundo grau falando sobre preço máximo, preço mínimo, aí depois quando você constrói o gráfico, e aí você entende o porquê de você raciocinar, né? Você explicando agora,
se você pegar isso e aplicar em qualquer outra coisa, você consegue entender, né? Então, o eixo, né, o cartesiano em si, ilustra, deixa você ver, né? Ah, não, com certeza. O gráfico, ele pronto aí, mostrado para você, já te dá uma noção do que está acontecendo, né? Do que a situação É, está te pedindo, né? E aí isso. te deixa bem mais tranquilo na hora de você fazer essa questão. Aí você começa a olhar para a equaçãozinha e você começa a entender o porquê que ela existe, né? Sim, E sim. aí é aquela velha história matemática aplicada, né? Ah, com Você certeza. entende o porquê. Isso aí. Aí fica mais fácil. Fica bastante fácil, né? Mas vamos lá. A gente queria comentar com vocês, a gente ainda tem um tempinho ainda, né, que é até 2h40, né? Shelly, você tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Ou Não, posso eu estou falar sobre tranquila. essa questão também de... Dúvidas sempre vão ter, Cristiano. Sim, sim. Sempre. Então, mas às vezes vocês já trazem a questão, né? E aí a gente já desenrola. Mas essa semana eu vou me dedicar mais e vou trazer mais na próxima. Ah, beleza, então. Porque, na verdade, a próxima é online de novo. De novo. E Depois do feriado. na outra é dia dos professores, né? É Cai no feriado. sábado, então acho que é feriado, sim. Tá, mas tem a possibilidade do C10 falar não vamos mudar e ter, tá? Mas aí vamos ver Nossa, o que vai coitado. acontecer. Pois é, dia dos professores eu acho bem complicado ter, né? Mas, Maldade. pois é, mas eu não duvido, não, tá? Eu não duvido, não. A online hoje tinha que ser, eu já sabia que ia ser assim, né? Porque não tem, a escola deve estar toda bagunçada lá, fazendo as coisas da eleição. Então, Fechou ontem. presencial não ia poder ter realmente, eu já sabia disso. Já. Mas vamos lá, gente. Como é que eu faço, né, um desenho, né, de eu representar no plano cartesiano? Isso daqui também é muito importante, tá? Uma equação da circunferência, tá? Porque o que que acontece? Ele pede aqui, né, por exemplo, nessa letra A, né, uma equação da circunferência, mas ele quer que seja menor que 9, né? Mas aí muita gente pode se confundir, porque aqui esse 9 ele representa o raio, mas esse raio está ao quadrado, tá? Então é 3. Na verdade, o 9 ele é ele é a 3 ao quadrado, não é isso? O Uhum. 3 que é o raio, tá? Na fórmula, é essa parte que sempre vai estar R ao quadrado. Então, quando ele já está feito, na verdade, você vai ter que tirar a raiz quadrada para voltar para o número original, que seria o 3, que seria o raio. E o centro dessa circunferência vai ser esses números aqui. 1, 2. O menos já é da fórmula, tá? Aí, o que pode confundir é, tipo, aqui está mais 1. E aqui, então, o centro daqui, da B, por exemplo, o centro vai ser o 2 aqui, que está aqui, né? 2. E aí, como está mais 1 aí, significa o quê? Na fórmula é menos na frente. Então, na verdade, o número é menos 1 do centro. Aqui, não pode passar. O centro vai ser 2 e menos 1. Tá? Isso que eu queria que vocês tivessem muito cuidado. Tá? Porque como está mais 1 aqui, quer dizer que esse menos bateu com outro menos. Tá? Isso eu quero que vocês enxerguem. Tudo bem? Entendi. Tá. Tá? Uhum. Tá. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho o centro, né? Deixa eu até apagar isso aqui. Eu tenho o centro 1 e 2, tá? Daqui, né? 1 e 2. E o raio 3, que é que o 9 está ao quadrado. Tá 3 ao quadrado, né? Então, o raio é 3 e para isso não confundir, tá, gente? Cuidado, né? E aí, eu vou fazer questão de fazer esse gráfico para mostrar para vocês como construir, tá? Vou fazer aqui do lado. Bem pequenininho, porque já está construído aqui do lado. Eu faço questão. Porque o centro, né, ele falou que é 1 e 2, certo? Então, primeiro você faz o 1 e o 2 e faz o ponto aqui, tá? Tá bom? Aqui é o centro, certo? Ok. E o raio não é 3? O raio não é 3? Então, quer dizer que, olha só que legal, eu estou no ponto 2 aqui do Y, não estou?
ele tem que pular 3 para cima. Então, você pula 3 para cima, 3 para o lado, 3 para o lado e 3 para baixo. Que aí depois só você fazer o círculo. Né? Então, estou no 2. Vou pular 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bota um ponto aqui. Bota um pontinho aqui, só para não aparecer, tá? Não bota um ponto muito forte, não. É só para saber onde que ele vai passar. Depois joga 3 para lá, né? Que aí seria o 4 daqui. Tá vendo? Qual o ponto no 4 aqui? Tá? Aí o ponto no 4, aí bota um pontinho aqui. E aí joga 3 para lá também. Eu tô no 1 aqui, né? Se eu pular 3 para lá, vai chegar no -2. Eu pulei 3 números para cá. E aí pula 3 para cá também. Eu tô no 2, né? Quando eu pulo 3 para baixo, ele vem para -1. Mas sempre alinhando com o centro. Alinhando com o centro, tá vendo? Depois que você fez esse, você vai fazer o círculo aqui, que eu não vou me atrever a fazer com o mouse. Mas, né? Isso daqui que ele foi feito. Eu queria só mostrar para vocês que ele segue o raio. Ó. 3 para cima, 3 para direita, 3 para baixo, 3 para esquerda. Depois faz a circunferência. E por que a linha está pontilhada? Porque é menor que 9. Isso Então, aí. 9 não entra. Não, a 9, na Ou verdade, quer dizer, o não, né? raio não entra, 3, né? Isso. O raio, na verdade, ele tem que ser menor que esse 9, né? Que seria o raio ao quadrado, né? Então, quer dizer Isso. que ele não pega a linha da circunferência. Se fosse menor ou igual, entrava. Aí a linha seria normal. Né? Se fosse maior ou igual, por exemplo, essa é uma boa pergunta. O menor igual é a parte de dentro. Maior ou igual seria o quê? Para fora. A parte toda por fora. Você ia pintar tudo aqui por fora e ia deixar essa bola aqui branca, sem fazer nada. Essa que seria a diferença entre ser o maior igual ou o menor igual. Tá? Entendi. Aí, por isso que eu queria mostrar, por exemplo, nessa B já é menor igual. Então, tá vendo que a linha ficou contínua. Ó, o raio é 5. Olha como é que ele fez. Ó. Jogou 5 para cima, jogou 5 para a direita, para baixo, para a esquerda. Tá? Aí, olha aqui, ó, maior que 4. Então, ficou a parte de fora, tá vendo? Só que ficou pontilhado aqui. Porque é só maior que 4. Tá? Ele ainda fez uma bolinha aqui do centro, que nem o centro está dentro da inequação aqui, né? Dessa inequação da circunferência. Tá? Só queria mostrar para vocês, né, essa questão dos gráficos, tá? E aí, eu não sei se foi isso daqui caiu na D, não é isso? Não. Não Ele caiu botou separado. Ah, você fala na 1? Na Oi? questão 1? Não, da questão da D, não é parecida com isso daí, não? É por isso que eu tô te perguntando. Da P? Da D. A D2? Não é a D2 Não. que tá o... Peraí. Não, é módulo. Ah, entra com módulo. Fica parecida, fica parecida. Mas é bem Sim, parecida. porque eu imaginei que a questão fosse desse jeito aí, porque, tipo, você falou... Eu não olhei a D, não. Né? Na a questão 1 ele usou bem parecida, mas é módulo, tá? Aí a gente tem que resolver com coisa. A última agora, que é a questão 3, ele dá separado. Dá um módulo, uma inequação, que é y maior. Eu nunca sei ler isso aqui. Isso está sendo uma dúvida para mim. Vamos lá, vamos ver se você me ajuda. Ó, vou falar para você. Não, é como escreve. Ele botou o y no meio. E para o lado direito, para o lado esquerdo, o coisa está aberto para o y igual a 1. Peraí, deixa eu escrever. Eu leio como sendo y. Ó, y, fala de novo. Y. Para a esquerda. Aqui. Aberto. Isso. Ah, tá aberto, tá. Isso é maior ou igual? Não. É sinal de menor ou igual. Ah, tá.
Ou maior ou igual? Mas tá para ponta para cá, né? Tá Tá, assim? para o Y, isso. Tá assim? Igual, a 1. A 1. Isso. E para o outro lado, maior que 3. Sim. Menor, perdão. Menor que 3. Assim. Quando coloca assim, eu fico perdidinha. Quando Então, bota o Y ou o X no meio. mas aí você vai. Eu leio assim, ó. Ó o macete. Y é maior ou igual a 1, porque a boca aberta fica virada para o maior número. Então, Y Maior ou igual a 1. é maior ou igual a 1, menor que 3. Ok, tá. Acertei. Aí Entendeu? você. Isso daqui é a Isso, mesma é só coisa. isso. Aí o segundo, o Por que que outro você é não passa para o Y. intervalo aqui, ó? Fica até mais fácil de você ver. Um fechado e 3 aberto. É. Não, é só a leitura mesmo, que eu às vezes me confundo. Por exemplo, na 2, na questão 2 da D, eu tive que responder para você, eu acho que eu errei. Que eu coloquei, mas depois eu apaguei. Só isso aí, só essa leitura aí, porque eu fiz separado. Eu acho o X menor ou igual a 20, ou X maior ou igual a 60. E na hora de colocar na resposta, eu botei o X no meio e fiz isso aí. Só que eu fiquei com confuso. Como Ficou X o colocar? quê? X Menor ou igual a 20, menor ou igual a 20. maior. Maior Não, isso. Não, menor. Menor ou igual a 20, ou ou X maior ou igual a 60. X é Aí, maior. se você for colocar junto agora, como é que você escreve? Ele é menor ou igual a X 20, no maior ou meio. igual a X no 60, né? meio. Isso. Então, vamos lá. X seria maior ou igual. O X é menor ou igual, né? Que 20, né? Menor ou igual. Então seria X. Um 20 que é maior, então é para cá, ó. Ah. E aí estou Aham. escrevendo que o X é menor ou igual a 20 e maior ou Aham. igual a 60. A 60. Acertei, então. Assim, desse jeito, tá vendo? E Deu um aqui ele é maior ou nó. igual a 60 e ele é menor ou igual a 20. É, E se eu você bota para o achei outro essa. lado aqui, você vai estar dizendo Isso. que o X é maior ou igual a 20. Aham. Ok, certinho, então. Tá? Fiquei muito. Eu fico sempre nessas dúvidas, entendeu? Porque são coisas básicas, bobeira, mas na hora de você transcrever, Uhum. você fica com medo de errar. Ah, não, com certeza. Isso dá uma Aí, quando você. A seu macete, nesse caso aí, quando o X está no meio, é sempre olhar para onde está aberto. A parte aberta, né, a parte aberta do sinal, ele fica virado para o Indica maior que é o X. número, né? Não, ele fica virado para o maior número. Então, por exemplo, se eu estou Hum, falando que o X ele é maior ou igual que 60, então a porta aberta tem que ficar para o X. para o X. Como eu Tá. estou falando aqui que o X ele é menor ou igual a 20, ou seja, 20 ele é maior ou igual a X. Então, a Aham. porta fica virada para o 20, que ele é maior. Ok, certeza. Tem gente que grava com a boca aberta virada para o maior número. Eu faço assim. Tem gente que grava que a ponta tem que ficar para o menor número. Pode ser. Viu? Cada dica? Então você pode escolher qual é o seu Uhum. sentido aí da coisa. Gente, falta só. Aí essa foi a 2. Aí a 3 você vai ter que construir gráfico. Aqui vai ter o quê? Aí você vai ter que fazer a simultâneo, cartesiano, Ah, simultâneo para as três entendi. Entendi os opções. dois ao mesmo tempo. Entendi. Que é módulo de x menos 1 Uhum. menor ou igual a 2. Depois ele dá esse aí que eu te falei, do Cuidado com y. esse módulo, né? Cuidado com o módulo. Não, É, mas módulo até que já entrou na cabeça. já, né? Cuidado, cuidado. Gente, falta menos de um minuto, tá? Vou despedir de vocês, que daqui a pouco já entra na outra tutoria, tá Já vai bom? terminar, né? Você não vai Vai seguir. terminar, vai cair do nada, tá? Mas queria agradecer aí Então a tá. vocês. Obrigadinho, bom final de semana. Você também, boa eleição amanhã, para todo mundo aí, tá? Voz consciente. Isso aí.